Fé, porque tudo na vida do cristão, ele é acessado através da fé. Nós não somos nem salvos, a salvação vem através da fé. Esse é a grande virada do Novo Testamento para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para a pessoa ser salva, ela tem que ser da linhagem de Israel, ou se não, precisaria fazer a circuncisão e começar a cumprir um monte de ritos. Ele tinha que merecer a salvação, ele tinha que fazer isso, cumprir as leis, cumprir tantas coisas. E vem Jesus e começa a falar: isso é impossível para o homem. O homem jamais vai conseguir por mérito se salvar, porque o homem, ele é pecador. Nós ali, quando Eva, ali no jardim, eles ouvem a proposta e se rebelam contra Deus, e por causa que eles não acreditam na palavra de Deus e preferem dar ouvidos à palavra de Satanás, personificado ali na serpente, ele abre o espaço para que o pecado entre, não só nele, na vida do homem, mas na natureza e tudo, e dali em diante ele está manchado, e ele é inclinado para o mal, e por mais que ele tente, ninguém consegue ser bonzinho. Então vem uma lei em Moisés, mas a lei praticamente é para Deus mostrar: tá vendo, você não consegue seguir a lei, não existe um justo sequer. O homem consegue, eu não mato, eu estou tentando porque a lei me proíbe matar, mas no meu coração eu estou lá, queria que morresse, queria que caísse um raio na cabeça dele, podia passar um carro e atropelar. Não, mas eu estou cumprindo a lei, porque eu não mato, mas dentro de mim estou matando, está uma podridão. E Jesus vem falar assim: olha, para mostrar que nós não conseguimos, porque a lei vai para além disso. Mas veio um justo, chamado Jesus, e ele cumpriu a lei. E quando nós cremos nele, no que ele foi, no que ele é, no que ele fez, nós acessamos e somos justificados e alcançamos a salvação, não pelo que nós fazemos, mas porque ele fez, pelo que ele fez. Então tudo no Novo Testamento passa a ser entendido através da fé. Mas daí começa-se a discussão no Novo Testamento, e daí você vai para as cartas, que os judeus começam: não, mas eu sou descendente de Abraão, eu sou circuncidado, eu cumpro os mandamentos. E Paulo começa a querer mostrar: gente, agora não é porque você, não, Abraão mesmo vem antes da lei, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria começar a destacar primeiro que é fé. Hebreus 11, 1, coloca na ARA, por favor, ARA, porque tem duas palavrinhas que eu gosto muito aí. O que é fé? Porque a gente vive num país que fala: o brasileiro é cheio de fé, o Brasil, mas o que é fé e no que aonde está depositada a nossa fé? E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Hebreus 11, 1 diz, o que relata sobre o que é fé, a descrição do que é fé. Diz o autor de Hebreus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, que não se encontra aqui, mas que nós esperamos. É a certeza de coisas que esperamos. E a convicção de fatos que se não veem, ou que não se veem ainda.
Então, o que é fé? Fé é certeza, é convicção de fatos que ainda não estamos vendo ou experimentando. Fé é convicção, é certeza de fatos que ainda não estamos vendo ou experimentamos. Tudo na vida do cristão é acessado através da fé. A salvação, cura, libertação, os dons, etc. Efésios 2:8, que fala sobre salvação, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Ou seja, vocês são salvos, não é pelas obras. Se a gente for continuar no 9, diz isso daí. Vocês não são salvos porque vocês oram, porque vocês vão na igreja, porque vocês fazem boas obras, porque vocês dão esmola, porque vocês não fazem isso, porque vocês não bebem, porque vocês porque vocês ajoelham e sobem uma escadaria, ou porque vocês se batem nas costas quando vocês pecam. Não é por nada disso que vocês são salvos. Vocês são salvos pela graça revelada em Jesus. Mas o meio para que vocês, para adquirir essa salvação que é pela graça, qual é o meio? Eu preciso crer nisso. Eu preciso acreditar, mesmo não vendo. Puxa, mas que coisa louca, porque quando eu faço alguma coisa, eu estou vendo. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que orar, eu tenho que... Quando a gente faz, a gente está vendo. Então parece que dá uma sensação, se eu sou bonzinho, se eu faço alguma coisa, então eu mereço ser salvo. Não é por isso que você é salvo. Você é salvo se você acreditar que você é salvo pelo que Jesus fez. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Essa que foi o dilema dos judeus. Por isso que os judeus não aceitaram. Veio para o que era seus, falando a respeito de Jesus, mas os seus não aceitaram, porque o judeu era orgulhoso. Porque a gente faz, porque a gente jejua 2 vezes por semana, porque a gente cumpre toda a lei, porque o samaritano não, o gentil não, porque a gente é. Daí vem Jesus falando: olha, todo mundo precisa de se arrepender dos seus pecados, todos pecaram, está todo mundo em débito com Deus. Mas tem a gente que faz isso, vai na igreja, até a gente que é bonzinho, está todo mundo em débito, o judeu, o gentil, todo mundo. O judeu não, então a gente não é uma classe superior? Pastor, você está falando que a gente que vai na igreja, a gente não é melhor do que os outros? A gente que ora, então eu não sou salvo porque eu sou bom, porque eu sou santo? Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a gente é salvo pela graça, mas através, ou por meio, ou mediante a fé. Em quem? Eu sou a fé num objeto, a fé num pensamento positivo. Não. A gente vai começar a ver isso daí. Então, até a salvação, para vocês entenderem que a gente não é nem salvo, por mais que a gente, eu preciso crer, eu preciso da fé, para alcançar algo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Na cruz Ele perdoou os meus pecados, Ele pagou a minha dívida, Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me justificou. Ele é o justo, Ele é o bom, Ele é o Senhor, Ele é o maravilhoso, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é tudo. Mas será? Porque eu não vi isso. Não está na Bíblia isso. Então será? Como que é isso? Então eu não sei. Então é mais fácil eu continuar fazendo o que eu acho que sabe? É necessário fé. É necessário fé para um relacionamento com Deus. É necessário fé para nós termos uma vida, daí sim, de oração. A gente só ora porque nós temos fé. A gente, para termos devocional, para nós orarmos, para nós lermos a Bíblia, para nós desenvolvermos um relacionamento com Deus, para jejuarmos, para priorizar o reino. Eu não faço essas coisas para ser salvo. Quando eu tenho fé em Jesus,
eu sou levado a fazer essas coisas. Dá para entender? Existe uma diferença. Eu não faço essas coisas para adquirir algo. Quando eu creio que Jesus adquiriu tudo para mim, por mim, e eu creio nisso, aí eu começo a desenvolver um relacionamento com Ele, porque Ele é maravilhoso. Ele fez, Ele me salvou, Ele morreu por mim. Então eu não preciso ser bonzinho. Ele não esperou eu ser bonzinho. Ele não esperou saber se eu ia querer aceitar, se eu ia crer. Não, Ele fez, Ele se entregou. Então eu preciso conhecer esse Salvador maravilhoso, esse Deus maravilhoso, esse homem incrível. E daí eu começo a me relacionar com Ele. Mas eu preciso de fé. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Ninguém se relaciona com alguém que não sei se Ele existe. E tem muitas vezes, e que Ele recompensa, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então existe um Deus que me salvou, que fez tudo por mim, e que na medida que eu creio e vou me relacionando com Ele, existe recompensa, existe galardão, existe bênçãos. Então como que é? Quando eu começo a crer nisso, na sua palavra, nele, nas suas promessas, eu começo a me relacionar com Ele, eu começo a perceber que Ele tem recompensa, que Ele tem promessa. Porque se eu não creio, se eu não me relaciono, eu não recebo. E não é porque Ele não quer me dar, porque Ele já me deu em Jesus. Ele já fez, mas eu não recebo. Não é porque Ele não é bonzinho, eu não recebo porque eu não creio. Dá para entender? Porque para eu me relacionar, para eu começar a ter um relacionamento com Ele, eu preciso crer. Mas daí eu não creio. Eu creio. Você ora? Eu oro. Você tem buscado Ele, você tem feito algumas coisas, você tem obedecido Ele, você tem procurado conhecer o que Ele tem, o que Ele quer de você, como acessar tudo isso que Ele conquistou para você, o que é essa tão grande salvação que Ele fala. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que ele está falando? Tem uma tão grande salvação que já foi conquistada, está assim, todos têm acesso, e não precisa ser o bonzinho, o malzinho, o crente, o da igreja, o fora da igreja, qualquer pessoa tem acesso. Não é só o que ora, não é só o que faz, não, todos têm acesso. Agora fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos? Então tem algumas coisas que a gente precisa perceber, porque senão a gente pode perder essa tão grande salvação, a gente pode não acessar essa tão grande salvação, porque essa salvação engloba um monte de coisa. Mas é através da fé. Deus já realizou tudo que o homem precisa em Cristo Jesus na cruz. Ele disse: está consumado. Deus, Ele realiza na criação. Existe algo na teologia que chama Cristo completou, a completude de Cristo. O homem, ele é um complemento. Deus criou tudo, Ele fez tudo, fez o mundo, fez os animais, Ele deixou tudo em ordem. Ele criou o homem por último, como falando assim: olha, eu já completei a criação, agora você precisa usufruir. Você pode usufruir de tudo isso daqui. Agora, para isso você só precisa crer na minha palavra. Faça isso, governe, multiplique, faça isso, coma livremente, só não faça isso. Mas você não precisa criar mais nada, você não precisa conquistar, você não precisa fazer nada, porque eu já fiz tudo por você. Na cruz do Calvário, Jesus fez isso. Na cruz do Calvário, quando Ele fala: está consumado,
essa palavra está completo. Ele olha para Deus Pai e fala, eu completei. Ele olha para nós e fala assim, olha, agora o que vocês precisam é só crer, porque eu já fiz tudo, eu já paguei, eu já resgatei, eu já conquistei todas as sortes de bênçãos para vocês, já está consumado, vocês precisam apenas crer e usufruir. Aonde se encontra isso, pastor? Efésios 1:3, guarda isso daí, esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, lê aí, nos abençoou, é que vai nos abençoar, é futuro, é que vai nos abençoar dependendo se você fizer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, que já completou a obra, que já decretou promessas para você, para tua casa, para o teu filho, para tua família, para a igreja. Por isso que ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário eu consumei, eu venci, eu completei a obra. E eu coloquei a igreja assentado acima de todo principado e poder. E deleguei para ela autoridade também acima de todo poder e principado. Já está conquistado. A igreja não precisa ficar fazendo. A igreja precisa crer. É necessário fé. E eu quero tirar algumas lições de uma pessoa chamado pai da fé. Ler um texto que Paulo usa referência dele para ensinar sobre justamente isso, sobre a fé no Novo Testamento, e usa uma referência de Abraão. É o capítulo inteiro, capítulo 4 de Romanos. Abraão foi justificado pela fé, não foi pela lei, não foi por obras. E daí ele começa a falar, muito legal. E a palavra aqui, justificado, foi justificado. A justificação é algo que faz parte da salvação. Então, mas eu quero começar a ler aqui, porque eu quero tirar algumas lições. Não vou falar sobre salvação, porque justificação, santificação, regeneração é outro estudo. Mas entenda como salvação. E salvação, eu queria que você entendesse, como o pessoal que já estudou aí sobre o sozo, uma salvação plena. Salvação que Cristo conquistou na cruz é uma salvação que engloba libertação de espírito, cura da alma, do corpo. Na cruz do Calvário, Jesus nos deu uma salvação plena, envolvendo nós, envolvendo a nossa casa, a nossa família, a igreja. Por isso que, agora, como a gente acessar isso, se Ele já conquistou, se Ele já fez? Daí, nesse texto, quero convidar você a abrir em Romanos 4, capítulo 4, do versículo 16 a 21. Poderia ser até o 25, mas eu vou parar no 21 para tentar não demorar muito. Porque, como eu falei, eu tenho estudado, e é muito conteúdo, muita coisa para a gente ir assimilando, porque quanto mais a gente assimila e mais lê, você vai falando assim, ó, eu quero dizer que cada vez que eu preparo uma pregação para a igreja, a minha vida é transformada, minha maneira de entender, de perceber, de praticar. Eu falei, eu tenho mudado a minha vida, Deus tem mudado a minha vida, mas mediante aquilo que a gente vai se aprofundando, lendo, tendo a revelação. E quando eu trago para vocês é para isso, não é para vocês acharem, puxa pastor, que pregação legal, mas isso mudou a maneira de vocês agirem, pensarem, está mudando, estão agindo agora dessa maneira, porque senão é só uma pregação. E da mesma maneira, se eu achar legal e trazer para vocês, mas não mudar em casa, eu vou estar perdendo um tesouro, porque a Bíblia
é um tesouro inesgotável, que fala sobre tudo. A gente pode melhorar de vida, a gente às vezes fica, ai, Deus melhora, Deus faz. Leia a Bíblia e comece a pedir a força, o auxílio do Espírito Santo para você praticar, porque se você fizer isso, a tua vida vai ser transformada e você vai alcançar tudo isso que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Diz assim a palavra de Deus: portanto, a promessa, tudo aquilo que Deus tem para nós, para mim, para você, vem pela fé, ou vem através da fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Eu sou descendência de Abraão, e você também. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Olha só, aqueles que têm a fé que Abraão teve, vai tomar posse da promessa, assim como Abraão recebeu. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem ainda, como se já existissem. Abraão, contra toda esperança, contra toda possibilidade, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, com todas as possibilidades ou impossibilidades naturais, aquilo que ele via, aquilo que os 5 sentidos naturais do homem, que pauta a nossa existência, falava para ele, mesmo assim não duvidou da palavra de Deus, nem foi incrédulo em relação à palavra ou à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele, aquele que fez a promessa, era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Meu querido, esse texto você precisa ler pelo menos uma vez por dia, toda manhã. A gente precisa ser fortalecido na fé. E a continuação, você poderia continuar, eu poderia, mas eu quero parar aí. O texto fala que foi a fé de Abraão que o salvou, justificou, e não o cumprimento da lei, até mesmo porque Abraão vem antes da lei. E o texto fala que continua assim até hoje. O texto, se você continuar, vai falar que aqueles que creem também tomam posse da promessa ou da salvação ou de tudo aquilo que Deus tem, da mesma maneira, através da fé. Ou seja, aqueles que têm a atitude de Abraão, a fé de Abraão, são aqueles que vão tomar posse da promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aí? Eu tenho promessa de Deus. Se você não tem, é que você não está lendo a Bíblia, porque na Bíblia tem mais de 7.000 promessas para mim e para você. É que às vezes a gente lê alguma, mas a gente olha para algumas coisas naturais, a gente olha para os 5 sentidos ou para os relatos externos, a gente fala, acho que isso não. Mas Abraão, em vez de olhar para ficar olhando, ele reconhecia que era difícil, mas ele não duvidava. Acima das impossibilidades naturais, tinha a fidelidade. Ele sabia quem tinha feito a palavra, quem tinha feito a promessa, por isso ele não se enfraquecia na fé. A nossa fé não é abstrata, meu querido, ou mero pensamento positivo, embora ela não se baseie nos 5 sentidos, porque às vezes os nossos 5 sentidos, eles acabam nos traindo, embora as circunstâncias, muitas vezes, a gente não precisa ignorar
porque também nós não somos loucos. Existem coisas que a gente não é, não está. Não, está chovendo. Não está. Não, eu creio que não está chovendo. Não, está chovendo. Mas eu creio, se tiver uma promessa de Deus, que hoje não vai chover, eu prefiro acreditar na palavra de Deus do que no que eu estou vendo. Não é uma fé abstrata. Ela tem muita consistência. Não é fé na fé. Não é fé, a nossa fé não é uma fé em crendices, em costumes, em tradições. Porque se for ver, cada religião tem, a pessoa acredita naquilo. A nossa fé é baseada em uma pessoa. A nossa fé é baseada em uma palavra. Ou seja, eu vou traduzir. É numa pessoa ou numa palavra? É numa pessoa que se chama Jesus Cristo. Mas em João 1, diz que Ele é o Verbo. Jesus, Ele é a palavra de Deus. Ele é o Logos. Jesus estava presente na criação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. A gente vê Deus Pai falando, e o Espírito pairando, e a gente não vê Jesus, mas fala que por meio dele tudo que foi feito se fez. Mas aonde que estava ele? Cada vez que Deus pronunciava haja, era Jesus saindo da boca e falando, fazendo. Ele que fez, Ele é a palavra viva. Então nós acreditamos naquilo que Deus fala, naquilo que Jesus fala. Ele é a palavra, Ele é o pão vivo, Ele é acima do que eu vejo, Ele é acima do que eu sinto, Ele é acima das circunstâncias, porque a palavra de Deus fala que tudo vai passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar, permanece para sempre, de eternidade a eternidade, a palavra de Deus fica ali, permanece. Sabe o que sustenta a terra, os astros, os planetas? É a gravidade. Sabe o que fala para a maré, falar até aqui? Sabe o que sustenta tudo, o organismo do homem? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E às vezes nós, sabendo disso, não estamos aprendendo a tomar posse. Por isso que homens, por isso que você lê no capítulo 11 inteiro, pela fé, homens fizeram isso, pela fé, homens fizeram aquilo, coisas que eram impossíveis, pela fé, taparam boca de leões, pela fé, andaram em meio a fornalhas, pela fé, colocaram exércitos muito mais poderosos à fuga, pela fé, muralhas intransponíveis foram ao chão, pela fé, mares tiveram que se abrir, pela fé. O que Deus já falou para você que ainda você não viveu? Não estou falando, pastor, então estou saindo daqui animado, hein? Eu sonho em ter uma Ferrari, pela fé eu vou ter uma Ferrari. Deus falou que você vai ter uma Ferrari? Não estou falando que é esse tipo de fé. Eu estou falando que é fé naquilo que Deus falou. É fé na palavra de Deus. Não é no teu pensamento que você viaja aí. Não é para viajar na maionese e ficar. Isso é pensamento positivo. E, às vezes tem até pensamento positivo que se levar a fazer algumas coisas, viver princípios da palavra de Deus. Às vezes até funciona. Não por causa do pensamento positivo. É porque o pensamento positivo, o teu ânimo começa você a trabalhar, a viver alguns princípios e valores da palavra de Deus. Tem muita gente ensinando alguns valores da palavra de Deus, mas que não são nem cristãos, mas estão vendendo curso e se dando bem. Muita gente, olha, eu estou fazendo, melhorei de vida, vai ver o princípio da palavra de Deus, e daí a pessoa nem está vendendo como se fosse um princípio dele. A pessoa começa vivendo valores de trabalho,
palavra de Deus tem um versículo lá, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Princípio da palavra de Deus. Daí às vezes tem tanto, fala sobre trabalho, fala sobre dinheiro, fala sobre negócio, fala um monte de coisa. A Bíblia é um tesouro, mas a Bíblia acima de tudo fala sobre fé, porque tudo parte da fé. E eu queria tentar traçar o mais rápido possível, tipo um processo, como Abraão, como foi essa fé de Abraão, de onde surge talvez essa fé, o que pode, como que surge talvez essa fé, e talvez para te ajudar. Primeiro passo para a fé é receber a palavra de Deus, é receber uma promessa de Deus, é ouvir uma palavra, é ouvir a palavra de Deus, é receber. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua parentela. Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, eu vou te abençoar muitíssimo, eu vou fazer isso, você vai ser pai de uma multidão, eu vou te abençoar, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar, vem uma palavra, ele recebe uma palavra. Não existe fé sem palavra de Deus, porque fé sem palavra de Deus é crendice. Eu não passo debaixo da escada, por quê? Porque falaram, isso daí não é fé, é crendice. Eu não faço isso, eu não saio na sexta-feira 13, Deus não tem palavra de Deus. Tem um monte de gente que não fala um monte de coisa, e tem um monte de gente que é fiel às suas crendices, mais do que a gente é fiel, é mais do que o povo de Deus é fiel à palavra de Deus. Mas muito disso é porque tem muito povo de Deus que tem ouvido pouco a palavra de Deus. Às vezes tem ouvido mais crendices do que a palavra que sai da boca de Deus. Tem gente ouvindo mais podcast de pessoas que não sei da onde. Lá eu vi no podcast. O que você ouviu? Eu ouvi pessoa falando que não pode fazer isso, que não faz aquilo, que faz desse jeito. Olha como que ela é bonita. Olha, sabe toda a receita que ela passou de comida, de saúde. Mas o que Paulo falou a respeito da vida? Quem que é Paulo? Eu sei quem que é a Paulina lá do podcast, eu sei quem que é a fulana, eu sei quem é o ciclano lá da... Mas Paulo da B, o apóstolo Paulo, eu sei. Fala alguns conselhos que ele deu para você, para a tua vida. Ele fala lá sobre o amor, né? Bonito aquele texto do amor, né? Que o amor não arde em ciúme, né? E como que você está com o teu marido? Nossa, eu sou ciumento, hein? Então... Você ouve isso, você lê isso quando? Nossa, eu nem lembro quando foi a última vez que o pastor pregou sobre isso, não lembro. E assim vai. A gente quer ter fé. Abraão recebe uma palavra, um chamado, uma promessa. Sabe, quem tem vindo no CVC está começando a despertar uma fé para o chamado de Deus, para aquilo que Deus tem para nós. Quem vem no culto começa a sair daqui com palavras, mas eu quero dizer que é muito pouco, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, cada 15 dias, 1 vez por mês. De vez em quando eu vou lá, ouço uma palavra. Isso daqui é 5 horas por dia. É a internet falando comigo, ouvindo palavra de homens, de mundo, de tantas coisas. Eu sou me alimentado e daí eu não tenho fé. Pelo contrário, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho desespero. Eu sou incrédulo, por quê? Porque eu só ouço palavra de incredulidade, de medo, de ansiedade, que o mundo está pior, que a coisa está ficando terrível, que o outro pegou doença, que o outro está morrendo, que o outro tem câncer, que o outro morreu de câncer, que o outro não sei o que o outro morreu. É só palavra assim, que o outro falou que agora o Brasil vai virar Cuba, que o outro falou que não sei o que. É só mensagem assim, e a palavra de Deus a gente não ouve. Como que a gente vai chegar numa igreja e falar, agora a gente vai orar pela nossa casa, e a gente vai abrir a boca e começar a orar? Porque eu não acredito, porque não existe poder na palavra de Deus, porque eu estou contaminado com a palavra do homem. Como que eu vou ter fé? É muito fácil eu me tornar um incrédulo, porque eu estou contaminado com
Betsaida. Eu moro em Betsaida. Quem não sabe o que é Betsaida precisa ouvir a palavra de quinta-feira. Betsaida é um lugar de incredulidade, onde todo mundo, ninguém cria em Jesus. A gente vive num lugar onde a gente crê no que o outro fala, no que o vizinho fala, no que a Globo fala, no que tantas pessoas falam, porque a gente só ouve essas pessoas, e a palavra de Deus, a gente não ouve. Vai ficar difícil a gente ter fé, vai ser difícil a gente sair como Abraão e falar: Senhor, o Senhor está me chamando, eu vou deixar tudo. O Senhor está falando que eu vou ser pai de multidão, o Senhor está falando que eu vou ser pai de uma multidão, mesmo eu com 100 anos, eu vou crer, eu não vou me enfraquecer na fé, porque eu sou guiado pela Tua palavra, eu não sou guiado por tudo isso que me envolve, eu não sou contaminado. Tem gente que está impregnado de mundo, e quando eu falo mundo, desse sistema de conversas, e a conversa é para você cada vez mais se tornar um incrédulo, porque a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não é assim, é o que você ouve as pessoas, e daí de repente você está na igreja e está assim, porque você estudou, fez uma faculdade, e na faculdade você ouviu os teus professores falando contra a Bíblia, e você vai lá ver a vida dos seus professores, como que está. Vê se alguns já não se suicidaram. Ou vai lá ver a família dos seus professores. Vai lá ver a família dos mestres, dos seus mestres. Como que anda os filhos deles. Como que anda quando aparece uma enxurrada. Vê se a casa dele está firmada sobre a rocha. Vê o que a intelectualidade, o conhecimento desse mundo faz com ele. É uma casa firmada sobre a areia. Agora vê pessoas que passam por situações difíceis, mas têm fé. Essas pessoas continuam firmes, porque eu não me apego nas circunstâncias. Está passando uma onda, mas eu tenho uma palavra. Está inundando, parece que a minha casa vai cair, e eu não vai cair, porque a minha casa foi firmada sobre a palavra de Deus, sobre a rocha. Então pode bater o vento, pode soprar, está fazendo barulho, o mundo parece que vai cair, eu não ligo, porque eu sei quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Precisamos, você quer ter fé, você quer começar a mudar a história da tua vida, da tua família, comece a se expor mais à palavra de Deus e menos às palavras do mundo. Comece a ouvir mais pregações, comece a ler mais a Bíblia, comece a ouvir mais louvores, comece a se expor mais à palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, a pregação da palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mas a gente não ouve, não tem tempo. Mas para o celular a gente tem tempo, para Netflix a gente tem tempo, para o Deezer a gente tem tempo, para não sei o que a gente tem tempo, para falar com todo mundo a gente tem tempo, para ouvir não sei o que tem tempo, mas para a palavra de Deus, sabe o que é? Dá sono. Então começa a repreender o espírito maligno que domina você, porque quem não gosta da palavra de Deus é o capeta. E você precisa começar, porque eu assisto filme e não dá sono, eu estou assistindo jogo, não dá sono, eu estou fazendo besteira, estou vendo pornografia no celular, não dá sono, eu coloco uma pregação, 5 minutos estou com sono. Lógico, é o capeta que está dominando a tua vida. Você precisa de uma libertação. Segundo, não basta só se expor, ouvir a palavra. É necessário crer na autoridade da palavra de Deus. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, contra todas as possibilidades, ele não se enfraqueceu, porque ele cria que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Tem a ver, só crer na autoridade da palavra de Deus quem entende quem é Deus, quem é Jesus. Crer na autoridade da palavra de Deus tem a ver com aquele centurião que eu falei também na pregação,
Tem muita gente perdendo, por isso falei, não tenho fé para vencer o pecado, não tenho fé para ser curado, não tenho fé para nada, não consigo me desvencilhar, eu gosto, eu creio em Deus, mas parece que eu não consigo mudar a minha vida. Falta fé, mas falta fé porque você não ouve a palavra, você não se enche da palavra, não vai ter fé mesmo. E daí quando ouve, não crê. Esse centurião, coloca aí Mateus 8, de 8 a 10, por favor. Quando um centurião, eu falei, um top, um comandante da guarda romana lá, um responsável por um quartel lá, general responsável por 100 ou mais homens, era um romano que tinha uma autoridade, e ele pede para o seu servo que estava doente, e ele chega diante de Jesus, e ele pede para que Jesus pudesse curar o seu servo. Ele fala assim, Jesus fala, eu vou lá curar o teu servo. O centurião respondeu, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não é por causa da casa, porque esse centurião era bem de vida, era famoso. Ele tinha ajudado aqueles israelitas da sua cidade construir uma sinagoga, ele tinha dinheiro, então a casa dele devia ser uma ótima casa. Não está falando que ele não é digno porque ele tinha uma excelente casa. Ele está falando assim, eu não mereço porque eu sou um pecador. Eu sei que o Senhor é o Deus encarnado. Não mereço, não sou digno de receber debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra. Basta uma palavra, uma ordem do Senhor, e o meu servo será curado. Olha como crê na palavra. Mas daí ele vem falar por que ele crê nisso. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Eu digo a um, vá, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O que Jesus estava falando, eu não encontrei no meu povo, em Israel, esses israelitas que são descendentes de Abraão, ninguém com tamanha fé. Ele está falando sobre a autoridade e Jesus vai para a fé. Mas por quê? Quando ele fala, eu também sou homem sujeito à autoridade, expliquei isso quinta-feira. Ele está falando assim, eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu sei que o Senhor, quem está sujeito a uma autoridade maior, porque esse comandante era sujeito à autoridade de Roma. Ele era um funcionário de Roma. Ele era um centurião, comandante de Roma. Então quando ele falava para um servo, para um soldado, para qualquer pessoa, vem aqui, faz aquilo. Se essa pessoa desobedecesse, ele não ia se ver com ele, ia se ver com quem? Ia se ver com quem? Com Roma. Ele era um servo de Roma. A pessoa ia, peraí, você está desobedecendo uma pessoa que foi delegada, tem autoridade de Roma, que é um comandante de Roma, você está doido? Não, então, a pessoa faz rapidinho, não, é o comandante de Roma, não, vamos lá. Ele está falando, eu também sou sujeito a uma autoridade superior à minha, e eu falo e as pessoas obedecem. Ele está falando, quando ele fala, eu também sou, ele está falando, eu sei que o Senhor é também sujeito a uma autoridade. Agora, qual a autoridade que ele estava falando de Jesus? Eu sei que o Senhor é sujeito ao Pai, a autoridade celestial. E eu sei que por causa disso, o que o Senhor falar, a palavra do Senhor é a palavra do teu Pai. A palavra do Senhor é a palavra de Deus. E não existe enfermidade ou espírito maligno que vai contra essa palavra. Por isso que o Senhor não precisa nem ir em casa. Só fala uma palavra. Porque eu sei que a tua palavra é poderosa. Eu sei que a tua palavra tem autoridade, tem autenticidade. Eu não preciso nem voltar para ver. Fala aí, que eu tenho certeza que a hora que eu chegar em casa vai ter acontecido. Daí Jesus vem e fala assim, rapaz, o meu pessoal, o pessoal da igreja que eu pastorei não tem uma fé dessa. Não entende
quando a gente crê na autoridade da palavra, quando eu leio essa Bíblia, eu sei quem escreveu. Não foi homens, foram homens que receberam autoridade, que estavam sujeitos a uma autoridade maior, o Espírito Santo de Deus, que também está sujeito a uma autoridade, Deus Pai, que eles são um, assim como Jesus é a palavra viva de Deus. Então, quando eu leio essa palavra, eu não fico, mas será? Porque não sei o que. Hoje, cada vez mais, eu leio essa palavra e falo como esse homem. É uma palavra, basta para mim. Mas tem dificuldade, tem isso. Eu lembro, não, eu vou acessar isso pela fé. Eu começo a declarar e eu começo a crer. E eu tenho certeza, eu já estou vivendo milagres na minha vida, na minha casa. Eu já estou vivendo milagres aqui na igreja. Nós já vivemos muitas outras. Mas, meu querido, eu creio que nós vamos viver coisas extraordinárias. E Deus está começando a abrir minha mente, meu coração, porque eu ouvi alguns homens e acompanho alguns cultos e alguns homens que me inspiram. Alguns já vieram aqui e graças a Deus me influenciam muito. Eu já ouvi meu pai contar, não precisa ir longe, mas meu pai contar tantos testemunhos. E eu falo assim, eu ainda não vivi alguns, sim, mãoinha perto daquilo que eu quero viver. Eu estou ouvindo testemunho, estou ouvindo pregações de homens que me inspiram, de igrejas que são referências para nós hoje. Daí eu estou lá, então estou falando sobre cura, sobre milagre, né, irmã tal? A irmã ali era cega, veio aqui num culto, a gente estava orando aqui, a irmã começou a enxergar, levanta aí, irmã, a irmã levanta. Então a gente estava aqui, aconteceu isso, o irmão entrou com cadeira de roda ali, olha lá, pula ali, irmão, olha ali que bênção, falando as coisas assim, e eu fico assim, não, tá de brincadeira, meu. Não é aquelas coisas que a gente sabe que tem muita trambicagem. A gente já viu muita coisa e às vezes isso nos levou a ficar assim, mas será? Porque a gente sabe que tem muita coisa errada no meio, gente combinando em televisão. Eu estou falando de gente que eu conheço, gente que a gente se relaciona, homens sérios, em igrejas que a gente começa a ver e daí começa, mas não é possível, o que acontece? A gente conversar com homens, ele falando, e a gente começa a falar, e por que a gente não vive? Por causa que ainda às vezes a gente não descobriu, a gente não consegue acessar esse lugar, porque essas curas, Jesus na cruz do Calvário já levou, já conquistou, porque ele fala, pelas minhas pisaduras vocês foram sarados. Ele já conquistou tantas coisas, e às vezes só que a gente é incrédulo, meus queridos. E você lembra que para ele fazer a cura, realizar a cura, ele precisa de fé. Não é para ele realizar, porque como eu falei, as curas que Jesus fazia foi antes dele ser crucificado e ressurreto. Depois disso ele já realizou tudo. Na cruz ele disse, está consumado. Por isso que depois disso os discípulos realizavam. E começaram a viver grandes coisas. Porque eles começaram a acessar. Eles entenderam. Por isso que Jesus, depois da ressurreição, fala, agora, como eu já consumei, como eu já realizei, agora toda a autoridade me foi dada, me é dada. Agora não tem mais. E agora eu estou mandando vocês, agora vocês podem ir por todo mundo e começar a fazer. E esses sinais seguirão aos incrédulos. E esses sinais seguirão aos que creem, mas fica meio assim. Aos que creem, aos que acessarem pela fé. Mas os que creem vão fazer o quê? Eles vão fazer igual Abraão. Sai da tua parentela e vai para uma terra, porque eu farei de você pai de multidão. Mas eu sou velho. Você não crê na minha palavra? Deus está falando, eu vou fazer da PIB um celeiro de missionários, de pastores, de profissionais, de pessoas que vão fazer a diferença. Eu vou levantar líderes e mais líderes. Mas eu vou fazer. Aqueles que crerem, que pela fé começarem a ir, vão começar a viver
aqueles que crerem, os sinais seguirão, os milagres vão aparecer, não só aqui, mas na casa, na família, na célula, porque a palavra de Deus deixa claro que nós somos descendentes de Abraão. Quem? Os que crerem como Abraão creu. Não os que frequentam a igreja, não os que são descendentes, não os de Israel, porque a igreja é o Israel de Deus hoje. Mas eu posso ser de Israel e de repente vir alguém de fora e receber um elogio como esse centurião, entendendo que a palavra de Deus é real e que ela é poderosa. Basta uma palavra, basta uma palavra. Glória a Deus. Eu queria falar, mas eu vou... Deixa eu ver o horário. Só sonhe, sonhos de Deus. Quando Abraão começa a se enfraquecer, e você pegar os processos, capítulo 12 de Gênesis, 13, 14, 15, demorou 25 anos para Abraão ver a promessa do seu filho. E quando Abraão começava a se enfraquecer, Deus chegava com a sua palavra, animava, e em algumas vezes ele apontava para aquilo, ele tirava Abraão do lugar que ele estava. Abraão às vezes estava numa tenda, ali só vendo Sara, velha, estéril, ele já velho, ele já começando a se deparar com as impossibilidades. Muitas vezes é isso que atrapalha a nossa fé. A gente já, um culto desse, um culto, uma conferência, uma reunião, a gente ouve, a gente é despertado, é isso mesmo, mas daí a gente volta para casa, a gente volta para Betesda, para Betsaida, a gente volta para pessoas, a gente volta a ouvir tudo aquilo, a gente já começa a ouvir, nossa, é difícil, meu filho é complicado, não tem jeito, o pastor fala, a Bíblia fala, mas meu filho é assim, meu casamento, meu marido, minha vida é muito difícil, minha vida é muito corrida, eu não vou conseguir, meu sonho, tá na tenda, daí de repente, célula dá muito trabalho, eu não sei se vai dar certo, eu não sei, daí de repente vem Deus e fala, Abraão, para de olhar para você, para Sara, isso daqui te limita, essa Betsaida te limita, esse lugar, você está começando só a ver as coisas, os gigantes, sai para fora, sonha comigo, sonha os meus sonhos, falei para você que você vai ser pai de multidão, você está esquecendo porque você está só olhando para as limitações, para você, para Sara, não é para olhar para isso, você está esquecendo da minha palavra, volte a lembrar da minha palavra, então vou lançar mais uma, olha para cima, olha o tanto de estrela, olha, começa a sonhar, a tua descendência vai ser esse tanto, está vendo, você não consegue ver, o que eu tenho para você é isso, vai ser uma descendência que você não vai conseguir contar, olha aí, olha, para de olhar para a tenda, para de olhar para a dificuldade, para de olhar para as suas limitações, para de olhar para aquilo que estão falando, para de olhar só para o natural, vamos começar a olhar para o sobrenatural, vamos começar a olhar para as promessas de Deus, e a promessa de Deus é para você olhar para cima, para você olhar para o céu, para você olhar para as estrelas, para você olhar para aquilo que Ele falou, que você vai ser pai de multidões, que os teus filhos serão discípulos do Senhor, que a bênção sobre eles será abundante, que essa igreja muito em breve vai ter 2.500 membros, porque parou de sonhar, parou, então eu vou lembrar, essa igreja muito em breve vai ter 2.500 membros, nós vamos conquistar Pirajuí para Jesus, nós precisamos voltar a sonhar, aqui você foi chamado para fazer a diferença, você vai ser abençoado na tua casa, na tua família, no teu trabalho, isso é promessa, não é palavra do pastor, é palavra de Deus sobre você, isso é o que a Bíblia fala, e por que você para de acreditar? Porque está faltando palavra, você precisa sair do lugar que você está, e começar a voltar a sonhar os sonhos de Deus para você, aleluia. Por último, confesse. Primeiro, receba. Segundo, creia. Terceiro, sonhe. Quarto, por último, confesse a palavra de Deus. Confesse. Fala que Abraão, vamos
Vamos ler aqui. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara 20. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Ele não só cria, ele não só sonhava, mas ele profetizava, ele declarava, ele dava glória a Deus. Meu querido, nós precisamos confessar aquilo que sai da nossa boca. Não basta só a gente, eu creio, eu recebi uma palavra, eu creio, eu estou sonhando, e não sai da nossa boca. O que sai da nossa boca é difícil, eu creio, mas meu filho, eu creio, mas a igreja, desse jeito eu não creio. Peraí, não dá para sair, eu pensar uma coisa e falar outra. Aquilo que sai da nossa boca, fala que ele se fortalecia, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Falando assim, não está difícil, Sara, mas tem uma palavra, glória a Deus. Você sabe, você percebe algo na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus mudava o nome. Quando ele dava uma promessa, quando ele queria mudar a história de uma pessoa, ele mudava o nome. E eu pensando nisso daí, principalmente de Abrão para Abraão, eu entendi algo sobre confessar, sobre falar, sobre declarar. Ele muda, Abraão significava pai exaltado, e ele fala, eu vou te dar uma promessa, você vai ser pai de multidão, e então o teu nome precisa mudar, para que as pessoas comecem a declarar, para que você comece a falar. Como você chama? Eu me chamo pai de multidão. Mas cadê os filhos? Mas eu tenho uma promessa, eu vou ser pai de multidão. E eu fico imaginando Sara lá, porque você sabe que mulher, não sei como são as mulheres, mas a minha me chama umas 588 vezes por dia. Eu acho que ela trocou mãe por má, ainda mais que é mais fácil, né? Porque criança já mãe, ela foi para má. E eu fico imaginando a Sara, pai de multidões, declarando a palavra de Deus. Você vai ser pai de multidões, As pessoas vão lá, pai de multidões, declarando a palavra de Deus, em vez de ficar assim, não, peraí, não, mas cadê os filhos? Não interessa, eu sou pai de multidões. Como que a gente crê? Isso é um princípio bíblico. A gente, até para salvação, a gente se crê com o coração, mas se confessa com a boca. Ou seja, a maneira de declarar aquilo que a gente crê é com a boca, é declarando, é confessando. Por isso que muitas vezes a gente está aqui, vamos orar, declare que Deus vai fazer, vamos nos juntar, e a gente fica assim, porque é importante. Deus não é surdo, mas a gente precisa declarar, precisa começar a falar, eu creio. O Senhor vai em casa agora, visita o meu filho, visita meu marido, visita minha esposa, abençoe essa cidade, envia os teus anjos aqui nesse lugar, vamos tomar conta dessa cidade, já começa a preparar o terreno para que nós possamos evangelizar as pessoas. É necessário declarar, e ao contrário, a gente só fica falando, o que sai da nossa boca é só murmuração. Não vai, esse filho não vai, esse marido não vai, essa igreja não vai, essa célula não vai, esse pastor não vai, o problema na igreja. E o que você está crendo? O que Deus fala sobre a igreja? O que a palavra de Deus fala sobre a igreja? Que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que você tem falado da igreja? Deus fala, vai para a Bíblia e vê o que Deus fala da igreja. Será que você está em concordância com a palavra de Deus, ou você está em discordância com a palavra de Deus? Daí eu tenho fé. O que Deus fala sobre a tua vida, sobre o teu marido, sobre a tua casa, sobre o teu casamento? O que você tem declarado? Então é impossível crer algo e falar outra coisa. Quero fazer um teste com vocês. Comece a pensar. Vamos contar
de 1 até não sei quanto. Comece a pensar. Pera aí, a hora que eu falar já. Você vai começar a pensar. 1, 2, 3, 4. Mas em silêncio, só pensando. 1, 2, 3, em silêncio. E vai começar, a hora que eu falar já, você vai começar a contar. Tá? E vai até a hora que eu falar já. E daí depois eu vou dar um comando, você vai ter que falar algo. Tá bom? Combinado? Valendo, gente. Tá? Não tô... Então, valendo. Comece a pensar. Número 1, 2, 3, em pensamento. Agora fala alto. O teu nome completo. O nome de um amigo. Fala alto. Fala o teu nome. Mário Geraldo Pereira dos Santos. Um amigo, André Luiz da Silva. Lucas. Isso. Parou. Qual o número que você estava contando em pensamento até agora? Mas você parou a hora que você começou a falar, ou você conseguiu continuar pensando no número e falando? Você para. Não dá para pensar uma coisa e falar outra. A palavra comanda o que você vai pensar. É impossível, por isso que nós precisamos declarar, falar. Por isso que lá, quando Deus vai fortalecer Josué, porque sabia o que ele ia enfrentar para tomar posse da terra, fala, medita na palavra de Deus, medita dia e noite. Mas ele não fala só para meditar, ele fala, não deixe de falar as palavras do livro dessa lei. Também não deixe de falar, porque é só meditar, você precisa falar, porque se você deixar de falar, a tua cabeça pode ir para outra coisa. Nós precisamos declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz sobre eles será abundante. Isso eu estou repetindo o versículo da Bíblia, por isso que a minha fé não está baseada, nossa, mas meu filho está dando problema, eu sei, isso é o que você vê, mas eu prefiro acreditar na palavra de Deus, que fala, os meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz sobre eles será abundante. Então eu não fico declarando, o meu filho é terrível, o meu filho é não sei o que, isso é o que os meus olhos naturais estão vendo, mas eu prefiro acreditar na palavra do Deus que criou todas as coisas, que a palavra é fiel, que sobre a sua palavra tudo veio a existir, coisas que não existem veio a existir como já existisse por causa dessa palavra poderosa. Então eu vou começar a acreditar mais em tudo que me rodeia do que nessa palavra poderosa. Então a minha boca não vai ser mais emprestada para aquilo que eu vejo, para aquilo que se falam. A minha boca vai ser emprestada, vai ser tomada conta da presença de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, e a minha boca vai se tornar uma arma contra Satanás. A minha boca vai se tornar uma arma para destruir fortalezas, para quebrar as maldições na minha casa, na minha família, para começar a trazer a existência, porque a palavra de Deus tem poder. E quando a palavra de Deus começa a sair da minha boca, a minha palavra tem poder. Não é a minha palavra que tem poder, mas a palavra de Deus da minha boca passa a ter poder. A minha palavra, dá para entender? Quando eu começo a declarar a palavra de Deus pela fé, isso começa a criar um ambiente de guerra, mas de guerra vencida, porque eu começo a tomar posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário, através da fé. Tudo começa eu ouvindo a palavra, eu crendo na palavra, eu começando a vislumbrar, sonhar com as promessas de Deus, e por causa disso eu não me enfraqueço, porque eu começo cada vez mais, eu ouço mais, eu creio mais, eu sonho mais e profetizo mais. E daí a hora que eu vejo, o vale de ossos secos está se transformando num grande exército, para a glória de Deus. Não foi essa a visão do profeta? Deus fala, acaso pode tornar a viver esse vale de ossos secos terrível? Estava totalmente terrível. Tu sabes. Deus fala, então profetiza. Profetiza assim, ó casa de Israel. Deus começa a falar o que ele tem que profetizar, e ele começa a profetizar o que Deus fala para ele, e conforme ele profetiza,
os ossos começam a se juntar, começam a reviver, e vem o Espírito Santo de Deus e começa a fazer aquilo. Você quer ver o Espírito de Deus tomar conta da sua casa? Começa a profetizar a palavra de Deus. Você quer ver o Espírito Santo te encher? Começa a declarar a palavra de Deus, que o Espírito vem e começa a vivificar todas as coisas para a glória de Deus. O louvor pode vir à frente. Queria que você lesse aí, coloca aí o texto de 2 Coríntios 1:20, se eu não me engano. Processo da fé. Ouvir, receber a palavra, se expõe à palavra. Ouvir, crer na autoridade dessa palavra, sabendo que todas as coisas vão passar, mas essa palavra receber, crer na autoridade, porque essa palavra não é de homem, essa palavra é daquele que criou todas as coisas, que basta uma palavra dele para todas as coisas mudarem, para a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui, mas creia nessa palavra, começa a se expor que a tua vida pode mudar. Na minha vida tem mudado, vida do pastor Mário, da irmã Maria, como eu falo sempre, dos testemunhos, mas aqui tem tantos outros testemunhos, mas está na hora de você começar a viver os teus testemunhos, para você começar a impactar tua família, tua vizinhança. E sabe, Deus já te deu essa vitória em Jesus. Quando Ele manda seu filho morrer numa cruz e ressuscitar, Ele está falando assim: olha, eu sei que vai ter a fulana, vai ter o fulano no ano tal, 2022, tal mês, vai estar precisando, e eu sei que esse poder que você vai exercer na cruz, vai ser para ela viver aquele milagre. É para você, é para você, é para a tua saúde, é para essa cura, é para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas você precisa tomar posse, se apropriar pela fé. É pela fé, acreditar. Ah, mas eu não sei. É Ele que fez, e acreditar que Ele fez, que você pela fé pode acessar. E você precisa começar a acreditar e sonhar. Fé é ver aquilo que eu não estou vendo agora, mas que eu tenho certeza e convicção que eu vou ver amanhã, que eu vou ver. Abraão, ele tinha certeza, a hora que ele começou, mas não foi de uma hora para outra, mas eu tenho certeza, e ele não se enfraqueceu, ele dava glória a Deus. Comece a glorificar a Deus pelo teu marido, pelo teu casamento, pelo teu filho. Comece a glorificar a Deus pelas vidas que você vai conquistar para a glória de Deus. Comece a dar glória a Deus, porque daqui a um tempo esse lugar não vai caber mais. A gente vai começar a fazer 2 cultos, 3 cultos, porque você vai se tornar uma testemunha de fé, e você vai começar a viver grandes coisas. E daí as pessoas vão ser atraídas, porque a gente vai deixar de viver aquele evangelho só de ir à igreja, mas a gente vai viver as maravilhas, e nós vamos nos tornar testemunhas daquele Deus que faz e sempre fará milagres, maravilhas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e nós vamos viver isso tudo pela fé, que cada vez mais nós vamos tomar posse disso, em nome de Jesus. Quero convidar você a cantar essa música em nome de Jesus, e nós vamos orar no meio dessa música, passar um momento de oração, e daí vamos cantar de novo.